Boa noite, irmãos da paz. Mais uma célula, mais uma oportunidade de estarmos juntos e aprendermos um pouco mais do que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Que seja um tempo prazeroso para vocês e para nós aqui também. Hoje a nossa célula tem como tema Escolha Repartir. E quando a gente vem falando sobre repartir, é algo que nos é ensinado desde que nós somos pequenininhos, né? Nossos pais nos ensinaram a repartir brinquedo, alguns a repartir sempre algum alimento, algum docinho, alguma coisa com um amiguinho. E essa palavra repartir, ela faz parte da nossa vida. Mas hoje a gente vai levar ela um pouquinho mais a fundo. E a gente vê que nessa época que nós estamos hoje, em virtude da pandemia, nós estamos sendo motivados cada vez mais através das redes sociais, através de liderança, tudo mais, a realmente estarmos repartindo o que temos com aqueles menos favorecidos. E às vezes esse repartir, ele não é apenas aquilo que nos está sobrando, mas é repartir aquilo que nós temos mesmo, né? Repartirmos, por mais que seja pouco, por ser muito, não importa. E isso é uma ordenança do Senhor, porque o repartir, ele é amor. Quando nós dividimos algo com outra pessoa, nós estamos desenvolvendo ali aquilo que nós falamos, como ajudar ao próximo, buscar nesse sentido de estarmos sempre juntos com outras pessoas, vendo as suas necessidades. E a palavra do Senhor está escrita assim lá em João 15:12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando a gente vem falando desse versículo que Jesus fala para a gente amar um ao outro, ele está dizendo assim, olha, cuidem um do outro. Porque a gente, quando ama, a gente cuida, não é? Nós não vamos querer que a outra pessoa passe por necessidades, tenha algum tipo de problema. E nada disso. Mas assim, eu pedi para o Senhor trazer uma palavra a mais, porque algo, sabe, mais profundo. O que ele quer dizer com essa palavra do amar uns aos outros, de estar cuidando uns dos outros? E aí ontem à noite eu estava buscando um louvor e achei esse que eu coloquei agora para os irmãos estarem assistindo, esse clipezinho antes da célula. E pela manhã o Senhor veio falando comigo em cima daquele louvor. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente vai vendo a generosidade do Senhor, o amor dele por nossas vidas, que ele foi e deu o que havia de mais precioso, que era Jesus, para que a gente se achegasse mais a ele, que a gente se chegasse mais perto do Pai e tivéssemos realmente a nossa salvação. Então, assim, o tamanho da grandiosidade desse ato, né? Demonstra compaixão, demonstra o amor, demonstra cuidado, tantas outras coisas. E quando eu estava assistindo esse vídeo, eu percebi que a gente lê tantos versículos. Quer ver, ó? Em Provérbios 22:9 está escrito assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão ao próximo, com o próximo. Em Provérbios 11:25 está escrito: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E tantas outras coisas que a gente vai lendo. E aí, quando eu comecei a ver esse clipe, eu pensei assim: Senhor, quantas vezes que nós pedimos a Deus assim, que a gente tenha oportunidade de ajudarmos as outras pessoas, tudo mais, e de repente a oportunidade chega e a gente não enxerga, porque ela não vem caracterizada da maneira que nós queremos. Isso é, às vezes a gente pede algo de uma forma e Deus faz de outra. Esse homem, ele pediu, ele convidou Jesus para jantar na casa dele. E bate lá um mendigo, bate uma criança. E aí ele teve a percepção da necessidade. E assim, eu achei tão bonitinho que ele falou assim, poxa, eu vou te dar uma coxa, Jesus vai perceber. Só que o amor pela outra pessoa falou mais alto. A necessidade falou mais alto.
E muitas vezes a gente deixa de fazer algo por outras pessoas porque a gente pensa o que os outros vão falar. Poxa, mas não foi isso que eu projetei. E por conta disso a gente acaba deixando de ajudar. Não é verdade? Foi isso que esse vídeo falou comigo. Que realmente nós devemos buscar o Senhor em tudo. Buscar nas outras pessoas, buscar o Senhor na vida dos necessitados. Ajudarmos realmente de coração, de uma forma verdadeira. Porque Deus, Ele não precisa que a gente dê um prato de alimento para Ele. Mas os seus filhos necessitados, sim. Deus não precisa que a gente vá lá e dê uma roupa para ele se cobrir, para passar o seu frio. Mas aqueles que estão na rua precisam. Aqueles que perderam tudo, de repente uma enchente, uma forma trágica, seja o que for, precisam. E Deus, ele vai continuar sendo Deus, indiferente da minha posição com Ele, indiferente se eu estiver orando ou não, indiferente se eu estiver rindo para Ele ou não, indiferente se eu continuar sendo amiga dele ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Só que tem uma coisa, às vezes as pessoas que estão perto da gente, elas precisam sentir e ver Deus. E aí o Senhor quer nos usar para isso, para que nós sejamos instrumentos dele. Eu não sei se estou conseguindo explicar direitinho para vocês o que eu estou querendo dizer hoje, mas assim, o Senhor o tempo todo, Ele nos dá condições para a gente ajudar outras pessoas. E às vezes não é com um bem material, não é com nada disso, às vezes é com uma palavra, às vezes é com uma oração, às vezes com carinho, às vezes com um sorriso, com um bom dia, com uma delicadeza. Às vezes a gente, quando vê uma outra pessoa em dificuldade, que a gente começa a orar por essa outra pessoa. Isso tudo é compartilhar, isso tudo é fazer isso que o Senhor falou. Exercer o seu amor, cumprir o seu mandamento. E quando a gente começa a se doar, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, sabe o que acontece? Olha só, o repartir, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Uma delas, ele promove o sair de si mesmo. O compartilhar, ele nos leva a olhar para fora, nos leva a olhar a necessidade de uma outra pessoa. E quando a gente faz isso, a gente sai do nosso mundinho. Dá meu celular? A gente sai do nosso mundinho e a gente começa a ver que tem muito mais pessoas ali ao nosso redor que precisam muito mais do que nós. Porque às vezes a gente se acha que só nós temos problemas, que somente nós temos que, como se fala, que precisamos de ajuda de uma outra pessoa. Só que daí quando a gente vê ao nosso redor, que a gente sai do nosso mundo e vê as pessoas ao nosso redor, a gente vê como existem muito mais pessoas necessitadas do que a gente possa imaginar. Quando nós ajudamos outra pessoa também, sabe o que acontece? Tira o nosso foco das nossas dores, das nossas perdas. O compartilhar, por mais que a gente pense que é pouco, nos aproxima de cura. Às vezes a gente está tão mal, está tendo um dia meio complicado, e aí de repente a gente olha para uma outra pessoa, a gente sorri, ajuda de alguma forma. E aquilo ali nos enche de tal maneira, né? É uma coisa que realmente é uma alegria que vem e que nos invade. O compartilhar, ele revela atos de bondade. E os atos de bondade são atitudes conscientes e intencionais em favor do próximo. É necessário que a gente peça ao Senhor para Ele nos mostrar, para abrir nossos olhos espirituais, para que a gente veja a pessoa que está ao nosso redor do que ela precisa. Para que a gente se coloque no lugar e na dor de uma outra pessoa. Que a gente se coloque na necessidade daquela outra pessoa. Porque às vezes aquilo que é simples para mim, para outra pessoa não é. E quando a gente se coloca no lugar um do outro, além da gente estar exercendo aquilo que o Senhor nos manda de amarmos, nós estamos compartilhando e ajudando. Quando a gente também compartilha, demonstra o nosso coração. O modo de repartir ensinado por Jesus, ele é completo. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós. E ele nos convida para a gente sempre estar servindo ao próximo. Ele nos fala, através da sua história, através do seu chamado e tudo mais,
que ele veio ao mundo para nos ensinar a servir. Ele veio até aqui, né? Saiu da sua majestade, veio até nós para ensinar o homem o verdadeiro valor que é o amar, o servir, o cuidar. Então, essa é a palavra para essa noite, para a gente aprender a levar o alimento para uma outra pessoa espiritual, o alimento para o físico, que a gente aprenda a ver as necessidades das outras pessoas, se pôr no lugar dessas outras pessoas, para a gente poder ajudar. Fazemos aquilo que Jesus nos ensina o tempo todo. Amém? A célula de hoje está mais curta e eu espero que fale com vocês também, que esse vídeo que vocês assistiram também venha ministrar também ao coração de vocês, que a gente venha todos os dias a aprender cada vez mais, a compartilhar daquilo que nós aprendemos. Lembrei de mais uma coisa. Às vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Nós aprendemos tanto do Senhor, nós somos assim ministrados e a gente vive coisas maravilhosas na nossa vida e a nossa vida é transformada pelo poder de Jesus. Só que daí a gente esquece de dar testemunho para uma outra pessoa, da gente virar e ver as outras pessoas que passam pelo mesmo problema que nós já passamos ontem e a gente falar assim, olha, repartir do amor de Deus, sabe? Às vezes a gente, é igual hoje ele estava falando, né? Às vezes a gente quer que Jesus faça tudo, não é? Só que quem serviu o pão foram os discípulos. Jesus ensinou, Jesus nos ordenou, mas quem deve levar a palavra, quem deve levar a esperança, quem deve fazer a diferença aqui na terra somos nós, através das nossas atitudes e das nossas condutas. Então, essa célula tem esse convite, para que a gente se achegue ainda mais próximo do Senhor e nos tornemos pessoas melhores a cada dia. Tem uma frase que fala assim, que a gente consegue oferecer aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, né? Não dá para a gente dar algo que nós não vivemos, não dá para a gente compartilhar algo que a gente não sabe o que é. E hoje, felizmente, todos nós sabemos o que é o amor de Deus. Hoje todos nós, felizmente, sabemos o que é a liberdade em Cristo, o que é a cura, o que é tanta coisa que Ele nos ensina, que Ele já compartilhou conosco. Então é nossa vez de compartilharmos também. Não tenha vergonha, não se sinta inibido, não se sinta com medo de falar, porque quando a gente se coloca como vaso, a gente pede a direção do Espírito Santo e quem nos enche é Ele, não somos nós. É Ele que vem trazendo a sua palavra e a gente vai falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir. Basta que a gente tenha esse coração disposto a servir também, um coração disposto a dividir aquilo que nós temos. Então, que essa célula venha para isso, meus irmãos, para fazer essa diferença na minha vida, na sua vida, para que a gente seja cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais semelhantes a Cristo, nas suas atitudes e no seu amor, e que a gente viva esse mandamento. Senhor, te agradeço por essa palavra, te agradeço, Senhor, por esse vídeo que o Senhor também está ministrando no nosso coração nessa noite. Peço que cada irmão que estiver ouvindo essa palavra nessa noite, Pai, possa ser tocado ainda mais fundo, que possa começar a abrir seus olhos para enxergar as pessoas que estão ao seu redor, a necessidade das pessoas que estão ao redor, Pai. Seja uma necessidade de alimento, seja uma necessidade de uma roupa, mas principalmente a necessidade da sua presença. Porque nós sabemos que o alimento, a roupa, essas coisas, Pai, tem várias pessoas que podem levar e que podem dar. Mas a sua presença, o seu amor, o seu Espírito, isso daí, Pai, somente filhos conseguem compartilhar. E nós temos tudo isso no nosso coração e é isso que nós queremos compartilhar, Pai, com aquelas pessoas que o Senhor colocar nos nossos caminhos. Que o Senhor abra o meu coração e o coração dos meus irmãos, Pai, para que sejamos sempre firmes na sua palavra e no seu propósito, para que sejamos seus discípulos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem pergunta lá na célula, hein? Beijo!